primeiramente, como que está a questão dos treinos da Ponte Preta. A gente sabe que foi feito um protocolo de segurança de 34 páginas, e a gente, mais do que ninguém, quer a retomada do futebol, mas com segurança, né? É isso mesmo. Nós também estamos ansiosos pelo retorno das atividades, sobretudo as atividades de treinamento dos nossos atletas, mas nós não podemos também ficar distante do compromisso maior hoje, que é o compromisso com a vida das pessoas, né? Com a segurança dos nossos colaboradores, atletas, mas também da nossa comunidade. Então, a Ponte Preta, ao apresentar esse protocolo, as autoridades aqui do Estado de São Paulo, fez com rigor absoluto, né? Olhando muito as condições técnicas, as condições sanitárias, de modo que a gente não possa, ao fazer esse processo de retorno, fazê-lo de maneira irresponsável, né? Agora, aquela pergunta, né? Você realmente é a favor da volta do Paulistão? Porque, por exemplo, se o Paulistão não acontecer esse ano, quem sabe a Ponte Preta acaba escapando do rebaixamento, porque a gente sabe que a situação tá feia, né? Eu acho que a Ponte Preta não fez a Ponte Preta não fez um bom Campeonato Paulista, contrariando todas as nossas expectativas, o nosso planejamento e a opinião, inclusive, da imprensa esportiva especializada, né? Todos apontavam a Ponte Preta como uma das equipes favoritas para brigar por algo maior, sonhar com o título que a nossa torcida tanto espera. Infelizmente, dentro de campo, as coisas não aconteceram como prevíamos. A Ponte amarga uma posição muito desconfortável na tabela. Agora, nós não podemos tratar esse tema com casuísmo, com oportunismo, né? O fato é que o futebol paulista e o futebol brasileiro mudou em função de um acontecimento que não estava previsto, né? É uma situação excepcional e nós vamos ter que estudar com muito cuidado, com muito critério ético também, as medidas que serão tomadas. No Brasil e no mundo, algumas competições estão sendo alteradas, as regras estão sendo revistas, a própria continuidade do campeonato paulista depende de alteração no regulamento. Algumas categorias de clubes foram praticamente desmobilizadas, né? Os clubes estão sem contratos, sem treinadores, terão que usar a categoria de base para voltar para a competição, então nós vamos entrar numa competição anormal. Então nós precisamos, com muita responsabilidade, seriedade e ética, olhar o filme do período. Se a gente estancar a nossa imagem naquela fotografia do Campeonato Paulista em março de 2020, quando suspendermos as atividades, ela já não reflete a realidade nem da sociedade brasileira, não reflete a sociedade do Campeonato Paulista e não reflete a realidade dos clubes brasileiros. Então, nós estamos vivendo um momento atípico. Nós vamos ter que aprender com isso, está todo mundo aprendendo. Gostaria de comentar com você outro assunto, né? O racismo, que eu acho que é o segundo assunto mais comentado no mundo hoje, depois da pandemia, né? A gente está comentando sobre esses preconceitos. E você, pelo que eu apurei, é o único presidente negro de 60 clubes do brasileiro, né? Séries A, B e C. Como que você vê, né, essa missão, por exemplo, de estar também quebrando essa questão do preconceito? Acho que a posição que eu ocupo hoje, dirigindo a Ponte Preta, diante de toda essa conjuntura adversa, né, pandemia, a explosão dos casos de violência, violência contra a juventude negra, violência policial, violência contra a mulher, homofobia, xenofobia, racismo, ódio, intolerância, tudo isso no meio de uma pandemia. Já seria difícil numa situação normal. No meio de uma pandemia, isso agrava ainda e aumenta a nossa responsabilidade. O que nós estamos fazendo aqui na Ponte Preta é tentar contribuir para que nós possamos mudar essa forma das pessoas encararem as nossas diferenças, né? Respeitar as pessoas, independentemente da cor da tua pele, respeitar as pessoas, independente se serem homens ou mulheres, e nós não podemos utilizar do racismo, sobretudo do racismo, o país que foi o último do Brasil a abolir a escravidão, ter essa chaga ainda contaminando as relações na sociedade brasileira em pleno século XXI. O futebol pode sim ajudar nessa tarefa. Sozinho, eu não tenho a ilusão que o futebol vai resolver os problemas da humanidade nem os problemas sociais brasileiros, inclusive do racismo. Mas ele pode ajudar.
E que eu acho bacana é que a própria Ponte Preta tem toda uma história, né? O primeiro jogador negro foi na Ponte Preta, o próprio mascote da Ponte também, né? A macaca, que faz essa simbologia. E até teve aquela questão do gorila, muita gente não gostou, né? Recentemente, teve a troca do mascote, agora tem 2 mascotes. Então, assim, isso é muito importante também para o time que é tão, por exemplo, visto, né, no futebol brasileiro. A Ponte tem um peso muito grande. A Ponte tem uma história maravilhosa. A história do futebol brasileiro é uma história muito bonita, né? E ela retrata a própria condição não só do ambiente urbano, onde se constituíram as praças esportivas, os clubes, né? Tem tudo a ver, no caso de São Paulo, com o processo da ferrovia, a chegada das empresas inglesas no Brasil, que trouxeram o futebol na bagagem. Tem a ver com o processo de abolição da escravidão, tem a ver com o processo de inclusão social das pessoas mais pobres, né, do ponto de vista de mobilidade econômica e social também. E a Ponte Preta, a nossa macaca querida, ela tem 2 características. A primeira é que são poucos clubes no Brasil que tem uma macaquinha, que eu falo que é o nosso principal cartão de visita. Eu brigo aqui todo dia para dar visibilidade para a nossa macaquinha, porque ela nos torna mais simpáticos. E nós temos o gorila, que é o nosso grito de guerra, né? Que é onde o futebol também é feito de competição, de luta, de desafio, de combate. Então, aí o gorila chega, né, com o nosso grito de guerra, e acho que a gente vai compondo aí essa família de mascotes ponte-pretano e essas 2 particularidades no mundo que exige da gente muita tolerância, e a Ponte está contribuindo com isso